Tô contente aqui com esse trecho da história, sabe? Esse trecho da história. O Profeta das Nuvens. Eu cheguei a uma hora que eu vou matar um militar de alta patente numa cena da visita dele no novo apartamento da filha dele, que chama Aline. Esse personagem é o Coronel Azevedo. E eu estou muito contente porque é o seguinte, como eu falei que esse processo de lidar com a criatividade, de, de desapegar algumas ideias e apostar no que está ali, esperar vir novas ideias e depois correr, voltar ao caminho por entre essas ideias, sabe a coisa do fio condutor? Eu estou muito contente porque eu acho que em nenhuma história eu consegui fazer. Estava preocupado que a história estava ficando rarefeita. Então eu resolvi vivenciar a coisa num tempo mais cronológico ali e ela foi ficando rarefeita, porque tinha falta de conteúdo e eu senti também que o personagem jogava para isso, né? O avô, o índio velho. Aí eu apontei para uma ideia de pegar o índio vai nascer no meio de uma entropia, assim, sabe? Da civilização, e ele vai nascer o personagem dele ali. Então ele começa com o índio apagado e vai nascer o índio e ele vai ter uma ascensão à loucura. Só que isso é muito suave. Se eu tivesse que trabalhar isso, eu estaria ferrado, né? Se eu tivesse que falar, eu vou fazer isso, não ia rolar. Então primeiro eu apresentei o índio e resolvi ralentar o índio. Ao invés de já colocar ele como protagonista, eu resolvi apresentar o índio e fazer ele definhar e começar a ficar profundo. E vir com outros personagens. Vai entrar um conflito, tudo. E daí o índio vai começar a andar no meio desses eventos até chamar atenção e ele atingir o protagonismo na metade do filme. Um ponto de vista. Se eu tivesse já planejado tudo, não ia conseguir fazer isso. A outra coisa é que eu cheguei na locação, que é o prédio central da cidade, onde eu quero que tenha outros conflitos e vai ter aquilo que eu tinha comentado dos gatos. Eu vou fazer um show de gato, uma loucura, sabe? Na hora que começar a chegar a tempestade, vai aparecer gato em todo lugar e eles vão subir o prédio. Eles vão subir, vão sair, vão andar na rua em direção daquele prédio, vão entrar pelo saguão. Então eu tenho que apresentar o saguão, o prédio, talvez até a cobertura, porque nós vamos voltar para essa locação e vai ser o pico da história, esse prédio. Então agora que eu entrei, eu pus o Cauã, que é o neto do índio, fazendo uma entrega lá. E eu não tinha criado a coisa. Daí eu olhando histórias assim da família, da minha família, pessoas assim, a família de um parente tal, em tal contexto, né, conversando com a minha mãe. Aí eu vi de um parente, olha, foi assim a vida dele, isso, assim, tá. Não daria para pôr isso numa biografia familiar, porque parece que está difamando, né? Mas dá para se aproveitar de uma outra coisa interessante dessas personalidades da família de cada um de nós, né, que a gente vê em histórias incríveis e fala, nossa, de onde que tirou uma ideia tão genial assim? Daí a biografia aponta coisas e não é tão simples assim, não é uma biografia é o ponto do escritor, é o ponto onde ele olha o mundo, e o mundo nada mais é do que os ancestrais dele, os parentes, a comparação, e uma vida, por isso que é admirável, muito jovem já tem uma potência tão grande, né? 20 e poucos anos. Agora, eu nos 54 anos, eu assisti muita gente indo embora, vivendo, ser até longevo, relativamente longevo, indo embora, e a gente à distância, conversando, vai mapeando, olha, fulano fez isso, ele era assim, depois o final da vida dele foi assim. Eu falo, nossa, isso é interessante, isso é interessante.
Aí, mas não daria para colocar na biografia, ia parecer que está difamando, né? Então a mamãe costuma escrever coisa dos parentes, tem umas coisas antigas dos parentes que o tio Clóvis, que era o tio dela, né? Meu tio avô Clóvis escreveu da nossa família, minha mãe tem muita coisa escrita. Que ele deixou escrito dos parentes, isso. Mas é sempre uma coisa, uma outra coisa pode ser assim negativa, mas no geral é tudo só as coisas boas. Não. Aí, mesmo da minha família, de casa, tudo, não dá para contar coisas. Eu aqui falo muita coisa que além, né? Mas se fosse escrever no papel, tudo, não dá. Sempre vai. Não dá. Não dá. É impossível. Por isso também que eu não gosto muito de biografia, né? E não acredito que as biografias, elas não conseguem. E se ela der conta um pouco melhor, é ruim também, porque... meu, e a privacidade, e as coisas, sabe? Não é assim. É difamatório, é complicado, é complicado. Então vamos para a ficção e a gente pega uma coisinha ou outra. Então eu tenho um primo em São Paulo, né, que é filho do irmão da minha mãe, e que eu pensei assim, nesse trecho da história, que a filha desse coronel Azevedo, Aline Azevedo, que ela está indo se mudar para um apartamento na cobertura desse prédio central da cidade. Ela estava no salão de beleza. Como é que eu sei que ela está no salão de beleza? Eu não sabia. Então vamos regredir mais um pouco. Eu tenho uma pizzaria, né, onde o neto do índio trabalha de entregador de pizza. De repente tem lá um outro funcionário que é amigo do Cauã, que é o Wander. E o Cauã chega lá, o Wander fala assim, ó, você vai ter que buscar um gato e levar no apartamento. Eu falo, gato? Ele é entregador de pizza. Mas aí falou, ligaram do salão de beleza. Toma, pode ir, ó, esse é o endereço, vai lá buscar. Tá bom, o Cauã, que é o neto do índio, vai lá buscar na veterinária e o gato passou por uma cirurgia, cortou o rabo. Aí ele tá dentro daquela malinha de transporte. Aí o Cauã chega no prédio, é esse o prédio. Pega o elevador, sobe e entrega no apartamento. No apartamento da Aline, a Aline não tá lá. Quem tá lá é a Nicole, que é uma amiga da Aline. A Nicole é a locutora da rádio Amor nas Nuvens, que é em cima do Cassino Flutuante. O Cassino Flutuante tem uma rádio lá, que transmite as informações meteorológicas de várias estações meteorológicas espalhadas naquela região toda lá. Então a Aline está lá. Então, aí o que acontece? Quando o Cauã está descendo, entregou o gato no apartamento, e foi a Nicole que pegou, porque a Aline não estava em casa. Ele desce. Quando ele chega lá embaixo, ele cruza com o Coronel Azevedo e a Aline. Só que ele não conhece a Aline nem o Coronel Azevedo. E ele segura a porta do elevador. E daí entra o Coronel Azevedo e a Aline. Aí a gente tem dentro a conversa dos dois, dentro do elevador, e ele indo visitar o apartamento, conhecer o apartamento da filha, né? E daí acontece que chega lá, o gato tá lá, só que a Nicole não tá. Então a Aline de dentro do apartamento mandou uma mensagem para Nicole e fala para ela sair do apartamento, porque seria bom que ela ficasse sozinha com o pai, para não parecer que ela tá trazendo amigos lá, tudo. Parece um rolo, mas eu não criei isso de uma maneira total. Eu fui colocando, então vai entregar um gato lá no apartamento. Ué, de quem é o gato? Ligaram lá do salão de beleza. Não sei. Por exemplo, né? Agora eu sei já. Que o Wander é amigo da Aline. E a Aline estava no salão de beleza. Foi a Aline. Para levar o gato lá. Aí levou o gato lá, no apartamento. Quem atende é a Nicole. Então a Aline ligou para a Nicole e falou, vai lá receber o gato, que eu não posso, eu estou aqui. Isso que eu estou contente. Porque o que vai acontecer agora? Ele levou lá, ele conheceu a Nicole, é o par amoroso dele.
A Nicole está no apartamento da Aline. Recebeu o gato, aquela conversinha, tchau. Ele desceu, cruzou no térreo com a Aline e o Coronel Azevedo, que subiram no elevador. Ela vai no apartamento, mostra o apartamento para o pai está contente com ela, aí o pai vai descer o elevador de novo. Olha que interessante que tá. Vai descer. Aí o pai desce sozinho, a filha dele despede dele e ele desce sozinho. Quando ele chegar lá no térreo, vai abrir a porta antes, o elevador vai parar no andar 1. Vai abrir a porta, uma pessoa mascarada vai atirar nele, vai sair, vai descer pelas escadas, ou eu não sei como é que vai fazer, eu sei que ele vai para a garagem do prédio, vai pegar o carro e vai embora, mascarado. Tá tendo uma convenção no saguão do prédio, tipo de cosplay, dessa cultura geek, e cheio de gente. E eu imagino que no primeiro andar tem uma sala de canapés, de salgadinhos, de bebida. Tá tendo lá uma inauguração lá de um livro, um escritor. E esse evento de cosplay da cultura geek, eu posso fazer alguma coisa japonesa, né? Para ligar, né? E essa pessoa vestida de cosplay vai estar no primeiro andar, onde tem outras pessoas, vai abrir o elevador, ele vai entrar, vai dar um tiro, vai sair, misturar no meio das pessoas, descer e ir até a garagem, sair com o carro, e daí o Coronel Azevedo tem lá talvez 2 guarda-costas, 2 militares que andam sempre junto com ele. Então vai abrir no térreo o elevador, ele vai estar morto, uma pessoa vai gritar, os agentes vão lá, subordinados do coronel, vão lá, vão ver que ele está morto e não sabe. Aí vão subir a escada, mas está cheio de gente fantasiado, quando vê, tarde demais, ele fugiu. Aí o que acontece? Mataram o pai da Aline. A Aline, a partir daí, está de luto. Está de luto. Então eu queria fazer que o neto do índio conhecesse a Nicole pelos grupos de amigo em comum. Uma festa. Sair totalmente da ideia clichê, por isso que eu estou contente. Porque o que eu fiz? Eu não esperava. Eu tive a ideia de matar o pai da Aline, o militar de alta patente, no enredo. E daí eu tinha blefado, dizendo, ela do salão de beleza. Aí eu falei do meu primo, né? Meu primo de São Paulo. O que acontece? Qual é o trabalho do meu primo em São Paulo? Meu primo de São Paulo é um pouquinho mais velho que eu. Eu tenho 54, ele deve ter uns 58. Quando muito, 57. E ele é fotógrafo de joia. Então, na casa dele tem um estúdio de fotografia, onde o pessoal da joalheria leva as joias. Então, eu imagino que deve ter um segurança, porque joias, querendo ou não, tem um valor. Então, deve ter o segurança da joalheria, vai junto, um carro, um negócio, leva lá no estúdio, que é na casa do meu primo, em São Paulo, monta lá e vem as modelos. As modelos têm o pescoço muito bonito, as mãos, os pés, a orelha, para tirar fotografia das joias. Então o meu primo fez muitos trabalhos e a partir de uma época ele começou a tirar fotografias para propaganda. Então ele põe essas fotos no site de anunciar as joias. Então o serviço dele hoje principal é fotógrafo de joias, de uma joalheria, e ele coloca no site para vender. Então é como se ele estivesse ajudando a vender, ele fotografa, então ele contrata as modelos. Aí eu pensei, aquela coisa familiar, né, você vê? Eu falei, putz, é perfeito, porque joia é uma coisa que só gente rica presenteia uma amante. Essa joia, a coisa da investigação, eu preciso saber certinho, não posso inventar. Aí na hora que eu vi, morreu o Coronel Azevedo, a filha dele estava no salão de beleza, ligou para algumas pessoas, o pai foi buscá-la no salão de beleza. Aí foi com a filha, conheceu o apartamento novo dela, onde ela se mudou, né, que é na cobertura desse prédio. Quando ele desce, ele é assassinado. Então o que acontece?
a filha dele ligou pro amigo, pro Ander, na pizzaria, para mandar um entregador, e ligou para Nicole esperar no apartamento dela para pegar o gato. Então, eu criei meio as coisas, agora eu volto e falo, eu entendi o que aconteceu. Eu não tinha essas locações, eu não tinha. Aí eu pensei, ela, agora à noite, ela vai trabalhar como modelo. Então, eu imagino que ela está fazendo uns jobs de modelo, de fotografia de joia, de pescoço, orelha, mão, de joia, que é na casa desse fotógrafo. Então, entrou um leque de opção potente para os investigadores, que eu também não imaginava que ia ter uma morte agora e ia entrar investigador. Porque o meteorologista vai morrer ainda lá em cima no cassino flutuante. Mas eu não imaginava que já ia ter uma morte agora e eu ia apresentar assim, ia disparar coisas para trás. Por quê? Morreu, os investigadores vão ver onde é que você estava, para onde você foi. E eu já tenho, sem querer eu já tenho. Ela morreu o pai, ela vai desmarcar o compromisso que ela estava no salão de beleza para poder fazer as fotografias, né? Fazendo um penteado, alguma coisa assim pro pescoço, para joia, para o brinco e manicure, as mãos para tirar fotografia. A Aline, filha do que foi morto. E é uma queima de arquivo, ele foi morto assim por uma queima de arquivo. Então, no setor militar, a gente vê, eu imagino que tivesse lá uma ideia de uma corrupção, de endossar um político, essas coisas que eu vou colocar. Então, eu já fragilizei a Aline, já mostrei algumas coisas, vou mostrar algumas coisas, e os investigadores vão entrar. E daí, lembra que eu tinha em outro vídeo comentado, eu preciso falar que o cassino flutuante é ilegal, acontece um monte de crime lá e a polícia não pode subir lá. Porque é como se fosse uma reserva indígena, é o deputado indígena que patrocina, que montou aquilo lá, que meio arrendou aquilo lá. E é de lavagem de dinheiro, aquele lugar. E se o cassino flutuante descer, a polícia prende todo mundo. Então a polícia vai estar sempre fazendo ronda ali por volta, né? E é na área onde o índio Neto mora, o cassino flutuante, porque do quintal do barracão onde o índio, o velho e o Neto moram, eles conseguem ver o cassino flutuante, né? É a mesma região da cidade, uma região pobre, clandestina, assim, sabe? É um lugar abandonado, indústrias abandonadas, entende? Onde tem tráfico, e o cassino é o local onde matam-se pessoas. Então eu imaginei que vão matar o meteorologista. Então o que acontece? Como morreu o coronel Azevedo, eu tenho um luto da filha dele e que vai refletir nos amigos. Vai entrar 2 investigadores. Esses investigadores vão ver o que aconteceu antes, quem estava lá. O Cauã subiu lá para entregar o gato. Aí, a filha do militar Aline ligou para a pizzaria e ligou para a Nicole. A Nicole estava no apartamento. Então, essas coisas vão ser mapeadas. Isso é muito interessante, porque entra o investigador, eu vou deixar claro essas coisas. Porque é tipo um interrogatório, onde é que você estava, o que você fez, depois você ia fazer o quê? Isso é a primeira vez que eu estou conseguindo pôr numa história, porque eu senti que ela está ficando rarefeita, e de repente ela explodiu. E o índio está ficando para trás. Depois ele vai subir no meio dessa bagunça toda, enlouquecendo. E daí vai culminar ele, no meio da história, ele como profeta das nuvens, o índio, né? Será que eu consegui? Deixa eu ver se faltou alguma ponta aqui. Eu estava com vontade de falar. Deixa eu ver se falta alguma ponta. Isso, onde a Aline estava, para onde ela ia. Ela estava no salão de beleza porque ela é para uma sessão de fotografias.
O pai foi buscá-la no salão de beleza e foi até o prédio para ele conhecer o apartamento novo da Aline. Certo. Aí o pai dela foi assassinado. Ela desmarca, não vai fazer a sessão de fotografia e é o lance de vivenciar o luto. Agora, o luto e os amigos. Então eu vou ter que pôr o Ander junto com a Aline, porque ele é amigo da Aline, a Nicole, e daí esse é um ponto. Aí depois que eu fizer esse ponto, eu vou vir com os investigadores. Aí, rápida, eu apresento os investigadores aí nesse ponto. Luto, depois investigadores, aí eu entro com o Cauã e faço ele subir no cassino flutuante, onde vai ter mais mortes, relacionada a essa coisa da queima de arquivo. Que eu não preciso saber exatamente o porquê, depois se eu tiver as coisas na ordem certa, eu consigo falar isso. Então até agora eu tô contente, tá uma bagunça, né? Mas eu acredito que tá sendo a melhor sequência de cena que eu escrevi já. Eu escrevi sequências boas. No Asas, que eu sempre falo, a história do revólver, também tinha uma trama assim de conspiração de um prédio, tinha umas coisas, e eu contava a história pela arma, né? A arma desaparecia, aparecia no final na mão do cara que fazia uma história de herói, mas pelo foco da arma. Esse eu foquei na ideia do elevador, daí veio essas ideias. E daí eu pensei, falei, opa, não é uma grande sequência, mas ela alavancou, junto com a memória dessa coisa do meu primo, do trabalho dele, né? E tem mais informações do meu primo que é interessante, né? Mas que talvez não vá usar. Isso já é o suficiente. Um fotógrafo de joias que precisa de modelos. A joia, o cara muito rico, o deputado, esses caras presenteando uma amante, sabe aquela coisa de chantagem, fotografia, a joia na fotografia, entende? Eu tenho a modelo de joia, que é a filha do cara que foi assassinado. Então isso vai dar muito pano para manga. Eu não sei ainda, eu não sei o que vai ser, mas eu olhei e falei, é por aí. Eu tenho agora o nicho, é o nicho. Joia, fotógrafo de joia, modelo. A modelo é a filha do cara que foi assassinado. E daí, como que ela fez de lá o gato, que é o central do prédio lá, um monte de gato, o gato. E onde o Cauã entrou, que é o neto que é o entregador de pizza, onde que ele entrou na história. Então isso eu gostei dessas atravessadas. Porque essa coisa de escrever uma história, de fazer acontecimentos em série, que seria o argumento, acontece isso, acontece isso. Se eu fizesse de um jeito racional, eu não ia chegar numa beleza dessa. De vivenciar, de saber, não ia chegar, eu ia falar, não, faz isso, é muito cerebral. Então tem que deixar a intuição, vivenciar os personagens, escrever a cena, e daí ralentar. Eu sou uma lesma para escrever, escrevo bem devagar, mas eu fico tão contente quando eu começo a acertar, porque eu falo, puxa, é só por esse caminho eu ia chegar nisso. Com outro caminho indicado lá de fazer argumento, depois preencher, imagina, eu tenho que conhecer os personagens, eles na cena, no comportamento. Então eu não tenho uma ficha de personagem do índio exatamente, não tenho. Mas aí eu faço a cena onde ele é oprimido, as questões que o oprimem, sabe? A civilização, o cansaço. Aí eu acho os traumas dele, mas de repente não é o momento de mostrar os traumas dele. De repente eu fui sentindo que era legal e afastando ele. Daí entrou uma trama forte e o índio afastado. Na hora que subir, eu vou vir com criatividade nos diálogos, pessoas interessantes. Acho que deu, acho que foi isso aí.